Eu falei com a Cátia, eu falei, que isso, ele hoje é orador da noite, ele não é Cátia, hoje ele é Carlos Otávio. Tá bom, Cátia. Carlos Otávio, a palavra é sua. Só quem me chama de Carlos Otávio era minha mãe, dando bronca. Nem no trabalho me chamam de Carlos Otávio. Deixa eu botar aqui para compartilhar. Aí, a partir daí, eu deixo de vê-los, né? Mas... Bom, eu já não consigo mais ver ninguém, mas vocês estão conseguindo ver a apresentação? Estamos sim. Legal. Bom, na verdade, hoje, a gente vai dar continuidade ao tema orgulho e a humildade, que foi iniciado, são dois, nesse item tem 2 itens de tamanho razoável, então na hora da gente dividir os estudos e tal, a gente achou por bem dar uma reunião para um item e outra reunião para outro. Então, semana passada o Costes também fez esse tema, só que ele fez o item 11, e eu hoje vou dar continuidade fazendo o item 12, mas é o mesmo título, né? É o mesmo Orgulho e Humildade. Aqui, alguns livros que eu usei aqui como referência, o da Ivone Pereira talvez eu não consiga utilizar, não sei como é que vai ficar o nosso tempo aí, mas de qualquer maneira eu já deixei aqui. O estudo está muito baseado em cima do Evangelho e salpicado de algumas coisinhas do Livro dos Espíritos aí para enriquecer o estudo. Bom, eu vou rapidamente dar uma relembrada no estudo do Costes, que foi um bom estudo, muito amplo, né, muita coisa, então eu fiz só uns highlightzinhos assim para a gente dar uma relembrada, que aí serve de aquecimento para o nosso estudo, para a conversa de hoje. Eu retirei alguns trechos do item dele, só para a gente relembrar. Quem viu o estudo vai relembrar, quem não viu vai entender o caminho que a gente vai estar seguindo aí, que os espíritos de Kardec seguiram aí no nosso entendimento. Então, no item 11, alguns trechos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não! Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Em algum momento, o Kardec cita também: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Outro trecho: orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos, talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Então, aqui a gente vai vendo o posicionamento de Lacordaire, que foi quem ditou isso para Kardec na época, a respeito... O Lacordaire, ele faz uma releitura um pouco ainda com o viés da época, né? Ele fala em anjos, em Espírito Santo e tal, mas nitidamente a gente vê que são referências assim, muito alinhadas com a doutrina espírita, e ele fala, assim me pareceu, né? Fala num tom assim, bem incisivo, como que nos levando a ser sacudidos mesmo, né? Pelo tema. Todos vós que dos homens sofreis injustiças, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. É isso caridade, mas é igualmente humildade. O Cristo vos legou a sua doutrina, deu-vos exemplo de todas as virtudes e tudo abandonastes, exemplos e preceitos. Concorrendo para isso com as vossas paixões, fizestes um Deus a vosso jeito. Segundo uns, terrível e sanguinário. Segundo outros,
aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Eu achei isso aí tão forte, me chamou a atenção esse último item aí, eu quis trazer, porque ele acho que vai me ajudar com o estudo que a gente vai fazer. Bom, eu vou entremear os meus slides com algumas citações aí do Evangelho, do Livro dos Espíritos, enfim, para enriquecer um pouquinho, para a gente poder ter mais material para pensar, para refletir juntos e tal. E eu vou começar aqui tentando fechar um pouquinho o estudo da semana passada e abrir o meu, dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afasta a criatura. E isso por uma razão muito natural. A de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Isso é o item 2, o iníciozinho desse capítulo. O capítulo é o Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, trazendo aqui um dizer do Cristo, né? Fortalecendo essa coisa de que a humildade é uma das principais atribuições, das principais virtudes que a gente tem que ter se a gente quer realmente seguir esse caminho, ou seja, se a gente quer realmente, principalmente enquanto espíritas, se a gente quer realmente seguir um caminho em direção a Deus, né? Em direção da perfeição, em direção do crescimento, do desenvolvimento, a humildade é fundamental para que isso aconteça. Emmanuel cita em algum dos livros, eu não vou lembrar, acho que é Jesus e Vida, não sei. Ele fala que a humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. Eu achei essa frase tão interessante, tão significante, né? Porque é realmente assim quando a gente resolve aplicar esse conceito de humildade na nossa vida. Eu acho que essa frase resume bem de como é que a gente deve se sentir diante das situações. Eu fico pensando que muitas vezes eu me vejo achando que sou humilde, né? Eu acho que a gente passa por essas situações, né? Passa pelas virtudes, achando que a gente já adquiriu uma ou outra, já tem algum desses conceitos enraizados, ou não, isso aqui eu já venci, realmente eu sou humilde e tal. E é bom a gente fazer esses estudos que a gente vai vendo que não, a gente ainda está bem longe da essência do conceito, né? Da essência da virtude, né? Não que a gente não esteja perseguindo, não esteja trabalhando realmente para chegar lá. Eu acho que todos estamos de alguma maneira. Mas o bom de fazer esses estudos pelo menos para mim, que quando faço tenho que estudar, preparar e tal, são as próprias autorreflexões que a gente faz diante dos conceitos e entendendo que, poxa, isso tudo que os espíritos estão nos trazendo, essa quantidade de informação, a gente tem muito material para ficar atritando isso no nosso dia a dia e conseguir concluir coisas muito interessantes por nós mesmos, né? Sabedores que somos que, em essência, a gente tem que seguir as leis de Deus, por mais difícil que seja, a gente já tem um roteiro. E o Cristo mastigou esse roteiro e os Espíritos trouxeram esse roteiro aí muito bem trabalhado, muito bem explicado, para que a gente tivesse material suficiente para continuar o crescimento, nosso crescimento. Quando ele fala aqui o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo, eu me lembrei muito dos estudos que a gente fez no ESD, no ano passado, se não me engano,
talvez ainda, não, talvez ainda presencial. Eu me lembro bem das imagens e tal. Acho que a gente usou esses vídeos depois, mas eu acho que a gente ainda estava no presencial. Parece que o presencial tem 15 anos, né? Mas não tem, né? Tem só 2 anos. Parece que a gente está uma vida fora da agremiação e do Boa Nova, mas não, né? Vai fazer 2 anos ainda, né? Essa que é a verdade. E aí eu me lembro dessa reunião em que a coordenação trouxe um vídeo, não sei se era da série Cosmos, era um vídeo assim que mostrava as projeções planetárias, as galáxias e tal. E aí começava com a gente, depois ela ia ampliando, 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 saindo, né? Aí via a Terra, o mapa, os países, a Terra e tal. E aí ia para as galáxias, não sei o quê. Ao final do estudo, apesar de maravilhado com aquela quantidade de informação e com a beleza das imagens, eram imagens realmente lindíssimas, não dá para a gente sair dali um pouco assim, não vou dizer humilhado, mas entristecido com a nossa pequenez. Realmente, depois daquilo tudo, depois de projetarem centenas, milhares de galáxias, milhões, talvez bilhões de planetas, eu estava lendo outro dia que os astrônomos hoje já aceitam a ideia, obviamente, de outros planetas habitados e estimam que existam pelo menos uns 30 mil planetas parecidos com a Terra, 27 mil planetas parecidos com a Terra em termos de habitabilidade e tal. Que é um salto, né? Para que, né, alguns, talvez 1 ou 2 séculos atrás, isso era um conceito, as pessoas iam para a fogueira por conta disso. Mas hoje eles já começam a aceitar essa ideia diante de uma realidade irrefutável, que é o tamanho do universo, que nem sequer a gente consegue medir ainda, e assumir que a Terra seja o único planeta habitado nessas condições, enfim. E isso me deixou, me lembro da sensação de me deixar bem incomodado, assim, poxa, eu trabalho bem a humildade em mim, assim, para que eu não seja nada, né? Para que eu realmente não seja nada. Me lembra até aquela história do Chico, né? O Chico dizendo que era um verme e Emmanuel dizendo para ele que não, que o verme trabalhava o tempo inteiro. Se o Chico não era nenhum verme, realmente eu não sou nada. Mas aí quando você vê aquelas imagens, você confirma, realmente você não é nada. E, no entanto, isso é uma coisa que a gente tem que exercitar o tempo inteiro, porque não parece natural que a gente aceite simplesmente que não é nada e leve a vida aqui de maneira como se não fosse nada. Pelo contrário, né? A gente muitas vezes se deixa levar pelas situações e acaba esquecendo que a gente não é nada. Por outro lado, em aceitando que a gente é alguma coisa, nós somos filhos de Deus. Né? E isso não deveria me empoderar de maneira que eu explodisse ou rasgasse todos os conceitos e fosse fazer coisas erradas e tal. Pelo contrário, quer dizer, a gente está cercado de ideias que nos fazem realmente ter a noção exata de que a gente é produto, né? Assim, um espírito produzido, criado para ser feliz, mas que tem muito trabalho para fazer, né? Enquanto filho de Deus, enquanto minimamente alguma coisa diante dessas imensidões todas que a gente vê. Eu vou... Bom, aqui a gente inicia, então, o capítulo. O item não é... O item, perdão. O item não é grande. Eu separei aí em parágrafos, em trechos. Aí a gente vai lendo, vai conversando, inclui algumas coisas, a gente vai vendo como é que a gente caminha aí, né? O item 12 inicia assim: Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Esse item ele é trazido por Adolfo, bispo de Argel. O outro era Lacordaire, né? Não é o mesmo espírito. Mas eu fiquei com a impressão nítida que é o mesmo tom de sacudir a gente, o mesmo tom de trazer a gente realmente para reflexões fortes, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está fazendo, as oportunidades que a gente tem aqui na Terra. Então, ele pergunta aqui para nós, homens, por que a gente está se queixando das calamidades, né?
E realmente se a gente parar para pensar, a gente passa um bom tempo da nossa vida reclamando de alguma coisa, né? Eu, pelo menos, muitas vezes me pego dessa maneira. E muitas vezes a gente vai saber que essas reclamações, elas provavelmente não têm muito sentido, porque as coisas pelas quais a gente está passando, ou a gente procurou de alguma maneira no passado, ou agora no presente, ou a gente está resgatando alguma coisa, quer dizer, as calamidades ditas aqui são coisas que a gente tem que passar, ou seja, que nós mesmos, por algum motivo, procuramos. O dia que a gente internalizar isso de maneira assim definitiva e começar a viver de maneira totalmente positiva, abraçando as leis de Deus como as nossas leis de vida realmente, a gente talvez não tenha mais calamidades para passar daqui por diante, né? Ou cada vez menos calamidades para passar. O difícil é a gente internalizar isso de maneira que a gente consiga vivenciar, né? Tirar do campo das palavras, do campo do raciocínio, do campo de tudo que a gente acha que já sabe, que já ouviu, que já leu, e passar para a ação, né? Essa é a parte complicada da história. Me incomodou essa coisa que ele fala aqui, incomodou no bom sentido, né? Eu gosto de ficar incomodado com as coisas, eu gosto de sair. O Vanderlei que brincava isso, eu gosto de sair do EJE arrasado, né? Porque isso demonstra que eu refleti bastante e que realmente as coisas mexeram comigo, me fizeram refletir, e dali a gente pode usar isso como um trampolim para realmente se modificar, para realmente fazer alguma coisa no sentido de aproveitar, né? Essas informações. E ele fala aqui, ó, desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Se a gente imaginar que 2000 anos já se passaram da vinda do Cristo aqui na Terra, ou quase 2000 anos, a gente ainda está, né, bem complicado, né? E nós espíritas que estudamos com uma certa frequência e sequência a santa e divina moral do Cristo, né, trazida pelos espíritos aí, super didaticamente colocada no Evangelho e muito extensivamente estudada por nós aqui, né, no nosso dia a dia aqui na agremiação, a gente realmente tem que ficar muito chateado, né, porque tem muita coisa, muita informação, muito roteiro, muita receita de bolo, muito mapa, e a gente continua escorregando, continua dando cabeçada, né? Então, é mais uma chamada que o Adolfo, o Bispo de Argel, está trazendo aqui, que os espíritos fazem questão de trazer para a gente sempre. E a taça da iniquidade já transbordado, é só a gente observar que o mal, né, que, enfim, que tudo que é contrário à justiça, contrário à moral, essas coisas que a gente ainda vive hoje, que são a iniquidade, realmente já deram o que tinha que dar, né? Então, essa taça está transbordando já há algum tempo, né? E a gente não consegue baixar o nível dessa taça aí. Eu trouxe um itemzinho do Evangelho. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade. É interessante porque esses conceitos todos estão entrelaçados de maneira muito íntima, né? Muito forte. Então, quando a gente fala de orgulho, a gente não consegue deixar de falar de egoísmo. Quando a gente fala de humildade, eu não consigo deixar de falar de modéstia, de caridade, de benevolência, né? Ou de indulgência, de perdão. Eles estão muito relacionados e assim tem que ser, né? É até interessante que eu gosto muito de números, né? E aí me deu uma curiosidade de saber assim, poxa, quantas vezes o Evangelho cita a palavra egoísmo, né? Ou a palavra orgulho? Porque são coisas que a gente recorrentemente fala, né? Recorrentemente lê no Evangelho, principalmente. E aí são algo em torno de 270 vezes orgulho e egoísmo. Parece muito, né? Então vocês veem que realmente os espíritos fazem questão de que a gente entenda que o orgulho e o egoísmo, citados 270 vezes no Evangelho, são moléstias graves, né, da nossa sociedade, da nossa vida enquanto espíritos aqui na Terra, e que devem ser combatidos, né? Isso está na essência de todos os nossos conhecimentos, tudo que a gente estuda, mais do que batido, né? É o tipo da resposta que já está decorada no nosso raciocínio. Aí eu fiquei curioso para saber, poxa, mas e o remédio, né? Quantas vezes o remédio está citado? Aí eu juntei
as palavras humildade, perdão, indulgência, caridade, e dá quase o dobro de citações, quase 500 citações. Então, é legal porque eles trazem o problema e nos fazem viver, né, o problema a cada leitura, né, insistentemente, mostrando que aqui está o problema grande de vocês, mas, ao mesmo tempo, ele traz o remédio o tempo inteiro. Né? A gente já cansado de saber também que com benevolência, com humildade, com perdão, com indulgência, com essas virtudes que a gente está buscando ainda adquirir de forma plena, a gente tem como destruir o egoísmo, né, e o orgulho dentro de nós, né, que é o que importa. O trabalho tem que ser feito dentro de nós, né? Em algum momento esse trabalho vai reverberar de alguma maneira no nosso entorno, e em algum momento da história, quem sabe em todo o planeta, mas a gente tem que estar muito preocupado para que isso realmente se consolide dentro de nós, né? Não só a ideia, a gente já sabendo o que tem que fazer, mas como fazer. Né? E aí ele completa aqui dizendo que consiste em ver cada apenas... o verdadeiro caráter da caridade e a modéstia é a humildade, que consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outro e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há em algumas de suas dobras mais ocultas o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. A gente ainda é muito endurecido, em muitas dificuldades, mas a esperança está aí o tempo inteiro, né? Os Espíritos não nos deixam esmorecer, não nos deixam esquecer que a gente tem salvação, a gente tem saída. E Deus, nosso Pai, prova isso a toda hora. A gente está errando, erra uma, erra duas, erra três, e Deus está aqui nos apoiando, nos suportando e nos dando mais uma oportunidade, mais uma chance, mais uma oportunidade, até que a gente consiga acertar, né? Não estou conseguindo... bom, estamos bem no tempo. Bom, continuando no item 12, o segundo parágrafo começa assim: generaliza-se o mal-estar. A quem inculpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Ele faz uma pergunta aqui que é muito interessante, assim, como é que pode a benevolência conviver com o orgulho, né? Já que o orgulho está por trás de... O orgulho como essa exacerbação das coisas que a gente faz na vida, assim, vamos colocar dessa maneira bem simplista, fazendo com que a gente se ache melhor do que é, ou que fez coisas maravilhosas, ou que é melhor que os outros, enfim, dessa maneira. E como é que a gente pode, pensando dessa maneira, ser benevolente, ser uma pessoa boa, de boa vontade, querendo fazer o bem, né? Muitas vezes isso acontece de forma ambígua, mas em luta, né? Porque, se a gente pensar bem, são sentimentos totalmente ambíguos, né? Totalmente distintos. E isso realmente, vamos dizer assim, ao longo do prazo da luta, não tem como coexistir. A gente vai ter que escolher um lado, né? Obviamente, a gente vai escolher o da benevolência em algum momento, mas a gente sente que o orgulho ainda é muito forte. E aí a gente não precisa pensar em questões de orgulho muito grandes, não, como a gente vai ver aí para frente, né? Eu queria que a gente começasse a imaginar a questão de orgulho nas questões mais pueris aí, pequenas do dia a dia aí, né? Porque dessas pequenas 1000 alfinetadas, né? A gente lê isso também no Evangelho. Essas pequenas 1000 alfinetadas acabam gerando uma ferida grande, né?
E a gente tem que começar a combater isso de maneira efetiva. Ele fala aqui sobre as leis do Cristo. Poxa, quais são as leis do Cristo, né? O Cristo trouxe muita coisa para a gente, mas o Cristo, em essência, é o único Espírito que viveu e vive 100%, que a gente conhece, né? Que esteve aqui na Terra, que vive 100% as leis de Deus, que cumpre na íntegra as leis de Deus, né? E a gente que já conhece as leis de Deus, e já conhece as leis de Deus destrinchadas, né? Bem didaticamente explicadas pelo Cristo, né? Através do Evangelho e tal, a gente vê que a gente ainda escorrega em muita coisa, né? E ele fala que tendes repelido ao falseado. Isso aqui me levou a muitas reflexões, porque o repelir parece uma coisa terrível, né? Mas pelo menos você consegue identificar de que, poxa, essa lei aqui eu não consigo cumprir ainda, porque isso aqui ainda está muito longe. Então, você acaba não repelindo de alguma maneira, mas você consegue identificar. O que me preocupou muito foi a coisa do falsear. O falsear me dá aquela sensação de flexibilizar as leis de Deus, de alguma maneira, né? Para atender o que a gente quer, na verdade, fazer, né? Sabendo que não dá para ir por ali, a gente dá aquela flexibilidade, aquele jeitinho, flexibiliza para que possa, poxa, ir pelo outro lado e falar, poxa, não está tão ruim, ó, dá para ir por aqui, poxa, não fala bem essas coisas e tal, quando no fundo essas leis estão na nossa consciência, no fundo a gente sabe que está errado, mas a gente ainda com as nossas dificuldades, ainda força para fazer coisas que a gente já sabe que estão erradas, né? É aquela história do bezerro de ouro que foi citado ali atrás, né? É o nosso bezerro de ouro, né? Eu não quero seguir essas leis aqui, eu vou e construo o meu bezerro de ouro. Então, baseado nas leis de Deus, eu crio aqui as leis do meu Deus, do meu bezerro de ouro, e vou fazendo aqui o que eu acho que dá para fazer, que me atende, que eu gosto, que eu ainda sinto prazer, ainda sinto aqui uma felicidade, e vou levando a vida dessa maneira. E a gente sabe que isso aí não tem como acontecer, porque Deus que criou as leis e nos monitora, né? E nos ampara, mas nos monitora o tempo inteiro. Sabe exatamente o que a gente tem feito, como tem feito, por que tem feito. E a gente sabe que isso nos vai ser cobrado de alguma maneira, em algum momento. Então, o ideal seria que a gente começasse a deixar de falsear, a deixar de repelir e se entregasse de forma mais real a cumpri-las, por mais que isso doa, por mais que a gente deixe de fazer coisas que gosta, por mais que a gente não consiga mais ir por certos caminhos que está acostumado, mas esse trabalho tem que ser feito, porque ele vai nos ser imposto de alguma maneira, né? Então, se a gente puder fazer esse trabalho de forma mais voluntária, vamos dizer assim, vai ser muito melhor para a gente, né? Eu coloquei aqui mais um trechinho do Evangelho. Ele fala amar o próximo como a si mesmo, está no capítulo 11, né? Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito, que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. É a regra de ouro, né? Ou seja, resume, né? São as primeiras leis de Deus que resumem todas as outras, né? Vamos dizer assim. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? É uma lógica muito simples, né? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Olha que ele fala que quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão, enfim, a verdadeira fraternidade.
quando ele fala da base das suas instituições, eu fiquei pensando, poxa, as instituições enquanto realmente instituições, né? Sei lá, do governo, empresa, tá, essas coisas. Mas fiquei pensando na instituição da família, né? Nas coisas menores, onde a gente tem realmente um papel efetivo para fazer, para modificar, né? Para criar, para clarear, para limpar, para ajudar, para dissolver. É onde a gente pode realmente fazer diferença por enquanto, né? E, de repente, dali para mais coisas. Então, um esforço de que a gente tome essa regra como a nossa regra áurea, a regra que seja realmente o máximo da nossa conduta aqui na Terra. Né? Se a gente conseguir fazer isso de forma integral, os espíritos nos dizem aqui que não vai ter mais ódio, não vai ter mais distensão, não vai ter... A gente vai viver de forma muito mais harmônica. Né? Bom, o terceiro parágrafo do item 12. Por que haveis de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem, ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos? É um parágrafo assim que eu achei de uma clareza e de uma atualidade indiscutíveis, né? Você está lendo... penso que a gente está fazendo essa leitura de um texto que foi escrito lá em 1862, enfim, em torno daquela época ali, ditado e tal, que era uma época ainda de nobres, né? Então, quando ele faz aqui a citação de ricos aqui e tal, eu fico imaginando na nobreza naquela época, e tudo que a gente lê e vê nos filmes, e realmente os ricos e nobres daquela época extrapolavam muito o limite do razoável, de um monte de coisas, né? Faziam loucuras com a certeza da impunidade, aquele monte de coisa por conta de serem realmente nobres e terem uma certa proteção da sociedade, enfim. E aí ele fala que aí você, naquela mesma época, tenta pensar num homem de bem que vive do seu trabalho e tal, umas pessoas simples, mas que com certeza viviam de muito mais em linha com as leis de Deus, né, naquela época. E aí você transporta isso para agora e tenta fazer essa comparação, não me parece muito diferente do que a gente já vê hoje, né? Em termos de o rico debochado, perdido de corpo e alma, as portas se lhe abrem. Poxa, parece que a gente está falando dos nossos tempos atuais, né? E o homem de bem vive do seu trabalho. Então, se a gente vive do nosso trabalho de forma honesta, né? Sem aceitar coisas relativas à corrupção ou coisas do tipo e tal, a gente chega a ser um otário, né? Entre aspas, dito otário, dito bobo, dito, né? Enfim, pela sociedade, pelos próprios companheiros de trabalho e tal, pelo fato da gente não compactuar com certas coisas que hoje são aceitas, né? Pela sociedade e, por que não dizer, até situações que, por mais bizarras que pareçam, hoje em dia são situações que a sociedade, de certa forma, até estimula. Né? Então, não me parece que a gente está muito longe dessa comparação. Mas, de outra maneira, quando a gente compara as coisas de forma mais ampla, então, se a gente pensar, por exemplo, como é que era, assim, em termos de moral e tecnologia, né? Pois, em 1860, o que a gente tinha em 1860 em termos de tecnologia? Olha como é que a gente está hoje, né? 150, 200 anos, 150, 160 anos depois, olha o quanto de coisa, em termos de desenvolvimento material, intelectual, a gente atingiu. São coisas inimagináveis, né? Naquela época, o que a gente já faz hoje.
Eu trabalho com tecnologia. Então, assim, a gente tem uma regra no mundo da tecnologia que sempre diz assim que nos últimos de 6 a 10 anos, a gente cresceu em termos de desenvolvimento tecnológico, e aí, quando falo de tecnológico, envolve uma série de coisas, muito mais do que o mundo inteiro andou nesses últimos, sei lá, milhares de anos. Então, você vê que é realmente em termos de intelecto, em termos de desenvolvimento intelectual, da matéria, de tantas outras coisas ligadas à tecnologia de alguma maneira, a gente nunca criou tanto. A gente está realmente ultrapassando todos os limites do imaginável, né? Outro dia eu vi uma reportagem no jornal que já aprovaram, em algum país da Europa, do leste europeu, não sei, carros voadores. Coisa que, se a gente parar para pensar 10, 15, 20 anos atrás, era um tema de filmes de ficção científica assim, avançados, né? Eu ia pegar um carro e ia voar com um carro. E agora já aprovaram um modelo aí, já comercialmente, parece que já vai começar a poder ser produzido e tal. Você vê que a gente está capotando em termos de evolução, né? Em termos de crescimento intelectual e tecnológico. E aí a gente compara a moral. Como é que estava a nossa moral lá nos idos de 1860 lá, e a que está agora, né? Claro, sempre tem uma melhora, mas comparando com a intelectual, quando a gente pensa naquelas duas asas, da intelectual e da moral, a asa intelectual está aquela asa marombada, né? Forte, enorme, grande, poderosa. E a arma da moral, coitada, está atrofiadinha, tentando, né, ainda crescer de alguma maneira. E com isso a gente entende e por que que a gente tá ainda recalcitrando tanto, se a gente está tropeçando tanto no comportamento do mundo em geral, da sociedade em geral. Está explicado, né? E esse tipo de desenvolvimento, ele fomenta o orgulho, né? Ao invés da humildade. Que você começa a ser medido aqui pelos bens que você tem, pela quantidade de coisas que você adquire. E o Adolfo Bispo de Argel traz exatamente isso daqui. Como é que essas pessoas vão se consertar, ou vão ter interesse em se corrigir, se elas são medidas justamente por isso? E eles têm muito, e são valorizados por isso. Então, como é que a pessoa vai abrir mão disso para falar, não, eu não quero ser valorizado disso, não, eu vou ser valorizado porque eu vou doar tudo. A moral tem que estar muito desenvolvida, né? Tem que estar crescendo de forma constante e firme para que isso tome vulto de alguma maneira e que faça sentido. Acho que a gente ainda está um pouquinho longe disso. No Evangelho, no item 13, ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceituou? Só quando isso se der, desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir. Porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. Ou seja, a gente ainda está um pouquinho longe disso, né? Sinto que a gente tem algumas melhoras, né? Lógico, se a gente pensar em termos de moral de 100, 150 anos para trás, realmente a gente já melhorou bastante coisa, mas a gente ainda está muito longe de poder dizer que a gente está no caminho, né? A gente está realmente buscando e que a sociedade, no geral, já tem uma noção boa de por onde ir e está tentando. A gente ainda tá patinando demais, né? Bom, mais um parágrafo do item 12, quarto parágrafo. Dar-se-ia o inverso, se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em andrajos. Mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida. Mas por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Porque há de cada um querer elevar-se acima de seu irmão. Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Acho que também está muito claro, né? Acho que a gente acaba sofrendo realmente muito
a sociedade como um todo está sofrendo as consequências desses nossos atos, dessas nossas escolhas, né? E aí, mais uma vez, a gente não pode se furtar e dizer, poxa, mas hoje eu já entendo isso, eu tenho seguido dessa maneira, daquela maneira mais correta e tal, mas a gente sabe que a gente lá atrás também não foi flor que se cheire, né? Então, muito provavelmente, compactuou de alguma maneira para que a gente estivesse hoje do jeito que está. Por mais que nós hoje sejamos agraciados com a doutrina dos espíritos, né? E com essa oportunidade de Deus e com essa possibilidade de crescimento e desenvolvimento, de entendimento real do nosso papel aqui na Terra e do que a gente tem que fazer e para onde que a gente tem que ir, com certeza a gente já passou por muita coisa e já ajudou a empurrar muita coisa no abismo, né? Até por isso a gente ainda está aqui na Terra, né? E aí ele fala que eu botei em negrito aqui vício dourado, que eu achei tão interessante essa expressão que ele usa. Se a opinião geral fustigasse o vício dourado, o que seria o vício dourado? Eu fiquei, no meu entendimento, eu entendi como assim, algumas virtudes distorcidas, né, da nossa sociedade, né? Então, coisas que ele citou lá atrás, né? A riqueza, o poder e tal, que faz essas pessoas que têm acesso a isso, né? Que de alguma maneira aqui na Terra são ricos ou poderosos, ou têm, né, algum tipo de se sobressai de alguma maneira acima da grande média e tal, da pior maneira que seja, de alguma maneira é perdoada, de alguma maneira, assim, perdoada que eu digo pela massa, de alguma maneira eleita, né, assim, pela massa como um modelo a seguir, de alguma maneira ela é idolatrada, de alguma maneira vira um exemplo, né, alguma coisa que as pessoas almejam e tal. Aí, foi isso que eu entendi do vício dourado, ou seja, aquele vício que é distorcido, que tá errado, não podia ser assim, mas que a nossa sociedade está distorcida. Então, abraça essas coisas de uma certa maneira, que muitas vezes, para a gente que tenta se abstrair, fazer umas análises um pouco mais imparciais, a gente chega a achar que tá louco, que está vivendo num mundo realmente que perdeu qualquer tipo de senso, né? Coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente não consegue mais entender, né? E isso me preocupa muito quando a gente pensa em termos de redes sociais, né? De exemplos que estão sendo dados para os nossos jovens, por exemplo, né? E a gente não pode dizer que os jovens hoje em dia estão mais ligados à religiosidade ou estão buscando o Cristo verdadeiro, ou Deus, as leis de Deus de alguma maneira mais... Pelo menos assim eu não enxergo, infelizmente. Então a gente vai vendo algumas distorções, justamente esses vícios dourados tomando um vulto perigosos, né? E a gente começa a enxergar a nossa sociedade no geral, assim, né? Os homens no geral, realmente fazendo com que os direcionamentos do planeta não sejam os que a gente imaginava, né? Se a gente pensar em termos de tempo, né? A gente já está há bastante tempo patinando aqui no planeta, né? Escorregando, né? A gente imaginava que em algum momento os espíritos já pudessem começar a tomar um direcionamento para a gente efetivamente levar a Terra para outro nível, né? Para o planeta de regeneração. E quando a gente olha tudo que está acontecendo em volta, a gente realmente começa a ficar preocupado, que fala, poxa, vamos dizer que seja aí, sei lá, a gente escuta muitos números cabalísticos aí, 300 anos. Pô, 300 anos são 3 gerações. Será que a gente consegue fazer essa limpeza toda e acertar tudo que tem que fazer em 2, 3 gerações? Isso preocupa de forma geral. Mas tem que nos preocupar porque a gente é responsável pela nossa mudança, né? Então não adianta eu estar muito preocupado com a mudança do mundo se eu não estou fazendo a minha parte, se eu não estou trabalhando em mim tudo isso aí que tem que ser trabalhado para que eu seja essa mudança que eu quero ver, na verdade, né?
para que eu realmente faça parte disso aí. Ou, pelo menos, que eu garanta o meu ticket, a minha passagem no barco que vai seguir, né? Que vai virar regeneração, né? Porque está arriscado a gente não fazer a nossa parte e ficar, né? Quem garante que a gente vai seguir com a Terra? Por quê? Se a gente não fizer a nossa parte de alguma maneira, a gente vai acabar ficando por aqui. Tristemente, mas, enfim. E a gente não pode reclamar de que não foi avisado, de que não sabia o que fazer, que não teve informações ou material para trabalhar isso, né? Isso é uma coisa a gente tem que pensar muito, sabe? Porque extrapola a nossa responsabilidade, né? Já que a gente tem acesso a tanta coisa que muita gente não tem. Aí quando você pensa nos materialistas ou em pessoas que não acreditam em Deus, né? Você difícil aceitar certos comportamentos, mas você chega a entender que uma pessoa que não acredita em Deus, como é que ela vai trabalhar para se melhorar e tal, em cima das leis de Deus? Ela não acredita em Deus, ela acredita nela, né? O orgulho está no auge, ele transbordando a taça da iniquidade, como disse o Adolfo aí no início. Então, assim, você chega a entender certos comportamentos, né? Quando a gente, por exemplo, entende e aceita o conceito de imortalidade da alma, de reencarnação, de vidas passadas e a alma, o espírito que continua vivendo outras vidas, ou seja, que as nossas, tudo que a gente faz aqui vai ter suas consequências. Quando a gente assimila esse conceito, poxa, a vida muda, né? A visão muda totalmente. A gente não pode dizer que tem a mesma visão que tinha depois de aceitar esse conceito e de absorver esse conceito. Porque a gente sabe que tudo que a gente fizer gera consequências e a gente vai ter que resgatar isso de alguma maneira. E tudo que a gente está passando hoje, a gente está resgatando também de alguma maneira. E a gente tem esse conceito de que, poxa, quem sou eu hoje para estar maltratando alguém ou exercendo esse meu orgulho fora de lugar? Hoje, se eu já fui muito pior antes, né? O que eu não estou fazendo para combater isso que eu já trago há 1000 anos? Ou seja, a gente tem muita coisa para mastigar e para digerir para que a gente possa sair dessa posição que a gente está, né? Ou pelo menos continuar remando em direção à luz, né? Deixa eu dar uma puxadinha aqui, senão a gente vai se enrolar. Eu acho que eu vou pular isso aí, porque eu estou preocupado com o tempo. Depois, se alguém quiser... Bom, caridade e humildade estão a senda única da salvação. Egoísmo... Isso aqui é um comentário que eu coloquei, né, retirado do Evangelho, em cor azul, né? Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o 2º mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. É tão lógico, né? Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Eu quis trazer, porque é a nossa máxima, né, do Espiritismo, e faz todo sentido, né? Se você não consegue amar a Deus, como é que ama o próximo? E vice-versa. Se você não consegue fazer coisas boas para o próximo, você não consegue fazer boas coisas para Deus. E aí, se você não consegue ser benevolente, indulgente, em algum grau, né, perdoar de alguma maneira, ou ser humilde de alguma forma, isso tudo está entrelaçado com a caridade. Então, como é que você pode ser caridoso se essas outras virtudes você ainda não está absorvendo? Então, não tem jeito. A caridade também alimenta, de alguma maneira, todas essas virtudes. Por isso ele fala veementemente que fora da caridade não há salvação. Enquanto a gente não conseguir fazer a caridade verdadeira, né? Ou seja, cumprir as leis de Deus na sua integralidade, realmente a gente não vai ter salvação. Mas a gente segue a luta.
Bom, tem o seu quinto parágrafo, do item 12. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Ele está remetendo aí justamente a coisa lá dos vícios dourados lá e tal, dessa distorção da visão da sociedade, né, dos homens, né, em geral aqui na Terra. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sob os golpes que de quando em quando lhes desfere no orgulho para os advertir. Todavia, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia a medida, Deus os abate completamente. E tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. Eu acho que está muito claro, né? A gente nem tem muito o que comentar sobre isso. Isso me lembra muita coisa do fim dos tempos, né? Que realmente, em algum momento, esses espíritos que estão levando o orgulho ao extremo, ao limite, talvez eles não tenham tempo de se consertar. Embora fique bem claro aqui que Deus dá as chances. Ele castiga, aí manda você voltar. Aí você era orgulhoso, rico, alguma coisa poderoso aqui, sofre uma queda, ou que não seja uma queda efetiva, né, numa certa vida, mas vai ser uma queda para a próxima, e você vai renascer de forma muito provavelmente para resgatar tudo aquilo que você deveria ter feito naquelas condições e não fez, e vai sofrer muitas das vicissitudes aqui na Terra, e aí talvez se acerte, talvez melhore um pouco, na próxima vem resgatar mais alguma coisa, e Deus vai dando chance após chance. Só que isso tem um tempo, né? Para que a gente possa continuar crescendo, né? E o tempo quem vai determinar somos nós. Deus vai continuar nesse jogo de te dou uma chance, você melhorou, eu melhoro um pouquinho na próxima, você não fez o que tinha que fazer, toma aqui outra forma aguda de repreensão ou de castigo, né, como ele diz aqui, e fica nisso até que você, por si só, comece a entender, poxa, eu tenho que caminhar para frente. Só que quem determina esse tempo somos nós, né? E eu posso me arriscar a dizer que o tempo já acabou, já passou, né? A gente já está na hora de começar a caminhar a passos firmes, de cabeça ereta, de forma reta, em direção às leis de Deus, em direção ao Pai, para que a gente possa realmente fazer valer essas oportunidades todas que Deus nos dá, enquanto seus filhos aqui na Terra. Bom, vamos dar mais um. No capítulo 10, lá no item 18, caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. Essa é uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Você vê que os espíritos estão sempre trazendo uma receitinha de bolo, um jeito da gente fazer as coisas, né? Eles não só levantam os problemas, né, e nos dizem aonde estão realmente o núcleo das nossas feridas, mas ele te diz, poxa, como é que cura isso? Como é que a gente vai ressecar essa ferida aí? Como é que a gente vai fechar essa ferida e vai partir para outras situações? Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder galgar o cume da montanha do progresso. Por que então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Olha aí os Espíritos nos chamando a atenção. É naquele capítulo que fala da trave, do argueiro no cisco no olho do próximo e a trave no seu, né? Justamente assim, a gente não consegue enxergar as coisas em nós mesmos, mas está pronto para enxergar no outro, no próximo, né? A gente tem a lista de coisas que a gente enxerga erradas no próximo, mas tem dificuldade para ver em nós mesmos.
Quando deixarei de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem, bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e mérito, aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. Ele aqui confirma essa coisa que o Adolfo trouxe para a gente, de que em algum momento, ultrapassado o limite do orgulho lá, o extremo, Deus vai cumprir a parte dele, né? Que é fazer com que a gente seja aprovado, né? Para superar, para se recuperar, para efetivamente crescer, que é o que ele espera de nós. Então, acho que a gente está terminando, já chegamos no último capítulo, do item 12. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da existência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Eu dividi, o último parágrafo foi um pouquinho maior, eu dividi em 2 slides. Eu vou ler o próximo para a gente tentar fechar. Dir-te-ão que, lá, o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo. Que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. Os poderosos da terra, se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos. E, finalmente, a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Eu achei esse último parágrafo tão bonito, né? Quase poético, e ele chamando a atenção para o fato de que nós temos acesso a informações trazidas pelos espíritos, né? E, em boa parte, espíritos que vivenciaram isso tudo que a gente já viveu, né? Trazendo as suas experiências, trazendo suas observações, mostrando que, poxa, esse caminho que vocês estão seguindo a gente já passou, e vocês não vão conseguir fazer o que tem que fazer dessa maneira, né? A preocupação dos espíritos com que a gente tenha sucesso, com que a gente consiga cumprir com o nosso papel aqui na Terra, com aquilo que nos foi planejado ainda no mundo espiritual, e pelo próprio Pai e pelos seus espíritos aí, missionários, né? Que trabalham conosco o tempo inteiro. Então, fica muito claro aqui a preocupação de Deus, né? Usando os espíritos do Cristo, usando todas as possibilidades para fazer com que a gente possa despertar efetivamente, né? E ter condições de buscar uma direção segura, né? Com o próprio Cristo como guia e modelo, com as leis de Deus como sendo as leis com as quais a gente tem que estar 100% alinhado em algum momento, e com todas essas informações que a gente recebe que nos fazem refletir e pensar. Eu trouxe a história aqui daquela rainha de França, está no Evangelho. Eu não vou ler porque a gente já está bem em cima da hora. Mas, em resumo, ela vem trazendo o seu próprio testemunho. Ela era uma rainha que tinha tudo aqui na Terra, e quando chegou lá... Cacate, Vera, você tem mais uns 20 minutos. ah, é? Você pode falar até 5 para as 10. Então tá bom. Então vou ler a história que ela tem uma riquezinha de detalhes interessantes para a gente ver. Eu trouxe essa história como assim, uma história para ilustrar um pouquinho o que a gente está falando. Claro que é a história de uma rainha, né? Então, talvez não se encaixe perfeitamente com a nossa situação hoje, pelo menos eu não conheço nenhuma rainha pessoalmente hoje, e não sou rei de coisa nenhuma, mas a gente não sabe o que a gente já passou em termos de experiências, mas serve muito bem para a gente entender, né, o que quer dizer o extremo do egoísmo, né, o limite, né?
e a gente fazia essa analogia com a vida que a gente leva hoje, né? Deixa eu ler e a gente tenta fechar. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tomar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu o disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha de França, em Havre, 1863. Eu quis trazer esse conto porque eu acho que ele ilustra bem essa coisa do orgulho e humildade. Ela afirma que foi alimentada pelo orgulho a vida inteira. Imagino eu que tenha chegado no tal limite que o Adolfo Bispo de Argel comentou aí num dos parágrafos. E a humildade ela deixou de lado, né? Até por força das funções, de tudo que ela tinha aqui na Terra. E chegando lá, obviamente, se deparou com a realidade nua e crua, de que nada disso servia para coisa nenhuma. E eu fico pensando que essas realezas tinham acesso à religiosidade, tinham acesso a essas coisas todas, mas poucos se interessaram. Fizeram aquela flexibilização das leis, conforme a sua vontade, faziam o que queriam, né, com a certeza de uma impunidade aí e tal, na terra, sem contar com as possíveis punições, né, da justiça divina. E eu fiquei tentando fazer uma analogia dessa situação com a nossa situação aqui na Terra, né? Eu não sou rei de nada, né? De coisa nenhuma nessa vida agora. Então, onde é que isso aí se encaixa? Na verdade, se a gente pensar bem, a maioria de nós aqui tem uma vida de rei, né? Uma vida boa, confortável, feliz. A gente mora num país onde a pobreza, né, e as condições econômicas não são boas para a grande maioria, né, do povo, dos habitantes e tal, e nós somos pessoas que podemos nos dizer felizes, né? Podemos dizer que somos reis nesse nosso país aqui, né? De uma certa maneira, abstraindo um pouquinho. De que maneira a gente pode se perder no nosso egoísmo da maneira que ela se perdeu? É a gente ficar pensando que, poxa, não, eu sou humilde, eu faço as coisas, eu dou, eu ajudo. Será? A gente ficar pensando no nosso dia a dia, né? E às vezes uma briga que a gente tem em casa, ou uma posição que a gente assume no nosso próprio lar, seja com a nossa esposa, com o nosso companheiro, seja com os filhos, seja com outros parentes, seja no trabalho, sendo intransigente com algumas coisas, seja realmente no nosso convívio social de alguma maneira.
pequenas coisas, às vezes coisas muito bobas, que fazem parte das tais 1000 alfinetadas, que vão alfinetando, 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 até criar uma ferida. E muitas coisas a gente sequer para pensar, né? Que a gente está agindo por conta do nosso orgulho. E a gente se acha humilde, né? De alguma maneira, né? A gente tem que entender que a humildade é uma virtude importante e tem que ser trabalhada no dia a dia. E que o fato da gente combater o orgulho, né, assumindo posturas humildes de verdade, de maneira nenhuma demonstram fraqueza. Eu acho que era o próprio Gandhi que falava isso, né? Os fracos não conseguem perdoar, né? Os fracos não são humildes, só os fortes o são. E é a pura verdade. E a gente vai de encontro ao que a gente enxerga aí fora, na nossa sociedade, infelizmente. Mas ninguém falou que ia ser fácil viver nesse mundo sem ser desse mundo. Então, passou da hora para que a gente combata isso de forma efetiva, nas pequenas coisas. Não ficar esperando um grande ato de combate ao nosso orgulho, né? Ou achar que o fato da gente tirar uma peça de roupa e dar para alguém nos faz mais caridoso ou mais humilde de alguma maneira. São coisas muito mais profundas que a gente tem que ficar pensando no nosso dia a dia para que a nossa vida seja mais harmônica, em casa, no trabalho, sem medo de achar que, agindo dessa ou daquela maneira, eu vou ser um fraco para a sociedade, eu vou ser um bobo, né? Um ingênuo, ou vão passar por cima de mim. Situações e situações, claro, a gente não pode ser tolo também. A gente tem situações que a gente tem que analisar. Mas, em algumas situações, se a gente fizer uma análise posterior, a gente vai ver nitidamente que foi somente por orgulho. Que talvez não precisasse ter feito essa pessoa sofrer, ou aquela passar por aquela situação, ou aquela outra pessoa que eu gosto chorar. Para que a gente não chegue nesse momento, a gente tem que fazer esse trabalho dentro de nós a cada segundo, o tempo inteiro, né? Para evitar que 1 minuto de deslize nos cause séculos de dores, como a Sônia gosta de citar nos nossos estudos. E é a pura verdade, né? A gente tem bastante material, bastante informação. Está faltando a gente trazer isso para a nossa vida de forma efetiva, né? E realmente agir com humildade, né? Eu entendo que humildade hoje é um ato de fé, de alimentar a nossa fé o tempo inteiro e cada vez mais. Porque muitas vezes a gente se coloca em posições que a gente fala, meu Deus, eu realmente me fragilizei demais agora. Mas, poxa, se é o que Deus quer que a gente faça, a gente tem que confiar em Deus, né? Ele é que gerencia isso aqui tudo, né? A gente nada mais é do que suas criações, seus filhos, ele nos ama, nos ampara. Então, que a gente possa refletir nisso, gente, em tudo isso que a gente estudou aqui, 1 horinha de estudo, espero eu que pelo menos alguma outra coisinha a gente... Para mim foi muito bom, em termos de estudo e preparação, espero que para vocês uma outra coisinha tenha sido levantada. E eu encerro o estudo trazendo para a gente pensar em termos de humildade, que a pessoa mais poderosa, né, que a gente conhece, que veio aqui na Terra, mais pura, o espírito mais elevado que passou por aqui, que era Jesus, nasceu na manjedoura, num estábulo com animais, e morreu numa cruz de madeira, né, bem, em uma situação muito ruim, né? Então, deixando o maior exemplo possível de humildade, né? Desde o momento que nasceu até o momento que morreu. Então, que a gente possa pensar nessa imagem para que isso nos guie nos nossos passos da nossa vida no dia a dia. Tá bom? Obrigado, meus irmãos. Assim eu vou encerrando o nosso estudo da noite. Tá bom, Cacate, obrigada. Então, nós vamos